Olá, eu sou a Fabiana Arana, eu sou sócia do BTG Pactual e olha que sorte a minha. Eu faço parte de duas equipes incríveis, o BTG Pactual, como eu acabei de dizer, e sou conselheira do Instituto Proteia. E estamos aqui hoje para falar com o Dr. Gustavo Schwartzman. Eu trouxe até aqui a minha cola para não errar. Ele é oncologista e coordenador do programa de terapia celular do Hospital Albert Einstein. Dr. Gustavo, 1 em cada 8 mulheres terá câncer de mama, aqui no mundo. 1 em cada 4 perde a batalha pela vida aqui no Brasil. Esse número é menor nos Estados Unidos, por exemplo, onde 8% das mulheres perdem a batalha pela vida. Aqui no Brasil, 25%. Como prevenir? Exames preventivos. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Claro, muito bem. Então a gente fala muito, principalmente no Outubro Rosa, há uma grande abrangência sobre o autoexame, que ele é importante. É importante que as mulheres tenham essa conscientização sobre o próprio corpo, que façam a palpação dos próprios seios uma vez ao mês, mais ou menos. Mas a gente sabe que o autoexame não é um exame que reduz mortalidade, porque a mulher, afinal de contas, ela é leiga, né? Então ela não sabe diferenciar, não faz um exame tão acurado. O que a gente sabe que muda mortalidade e que reduz em mais ou menos 20% a mortalidade é o exame de mamografia. Então a mamografia tem indicação para ser iniciada a partir dos 40 anos de idade, com a frequência anual. Em alguns casos onde pessoas que têm alto risco familiar, seja com parentes de primeiro grau com diagnóstico jovem ou conhecidamente com mutações hereditárias, por exemplo, a gente fala do caso da Angelina Jolie, que ficou conhecido mundialmente, a gente tende a iniciar esse rastreamento cerca de 10 anos antes da data da idade do diagnóstico do parente, né? Então, se alguém teve com 40 anos, a gente começa mais cedo. Doutor Gustavo, essa é uma pergunta importante, porque muito se fala que o câncer de mama é hereditário. Só que a gente sabe que o percentual de câncer de mama, por ter avós, mães, etc., com câncer de mama, na verdade não é tão alto. Então, queria que você nos desse aqui realmente essa estatística de quanto na média é hereditário e quanto que vem absolutamente do nada, né? Ou para qualquer mulher. Isso é importantíssimo, porque hereditário mesmo, quando a gente fala, herdou um gene que funciona de maneira defeituosa. O mais comum é o BRCA, né? BRCA1 e 2. Isso acontece em mais ou menos 5 a 10% apenas dos casos. Existem aquelas pessoas cuja família tem uma predisposição a desenvolver câncer, mas sem uma mutação específica, que são naquelas pessoas onde o estilo de vida é fundamental, porque um estilo de vida ruim pode fazer com que os genes expressem produtos que a gente chama de epigenética, né, que predisponham ao desenvolvimento do câncer. E aí entra muito a questão da prevenção, que é muito mais importante até do que mamografia, se a gente fosse equacionar. Por exemplo, sobrepeso, obesidade aumenta em cerca de 30% o risco de câncer de mama. Etilismo, sedentarismo, não engravidar ao longo da vida, ou não amamentar. Temos outros fatores de risco também que são menos conhecidos, como o uso de pílulas anticoncepcionais, que raramente isso é discutido com o médico na hora de escolher os métodos. Então são várias coisas que são muito importantes. E eu gosto de puxar um pouco a sardinha nesse assunto porque o mundo está meio de cabeça para baixo, né? Quando a gente pergunta para uma mulher, por exemplo, se ela se considera saudável, se ela faz exames preventivos, a primeira coisa que vem à cabeça é fazer um turbilhão de exames, né? Vai no médico, pede ultrassom do corpo inteiro, pede todos os minerais, hormônios, eletrólitos conhecidos no homem, sai aquele calhamaço de exames, tira 50 tubinhos de sangue, mas ela não avalia o estilo de vida dela. Não avalia que horas ela acorda, que horas ela vai dormir, se o sono é reparador, se o estilo de vida ao longo do dia é muito estressante, se ela pratica exercício físico suficiente, se a alimentação rotineira ela está adequada. Então, a gente é muito intervencionista na consequência. Colesterol está alto, toma um comprimido. Pressão está alta, toma um comprimido. Está com dificuldade de perder peso, toma Ozempic. E a gente esquece de fazer uma revisão profunda do estilo de vida, que é o mais importante, né? Tirar a causa e não tratar a consequência. Doutor Gustavo, e queria também trocar uma ideia sobre sintomas. Falam que o câncer de mama chega silencioso, algumas mulheres sentem dor, outras apalpam algum tipo de
de nódulo. Então, queria que você falasse um pouco sobre sintomas. Perfeito. Bom, reforçando aquele ponto, o melhor câncer de mama é aquele que você detecta na mamografia, onde a mulher não sente nada, vai fazer isso que a gente chama de rastreamento, né? Começar a fazer um exame antes de que se manifeste com sintomas. Isso é fundamental para diminuir a mortalidade. Caso a mulher sinta sintomas, o que se atentar? O mais frequente é nodulação. Então, um nódulo que está esquisito, que está crescendo, que está mudando de aspecto, esse é o nódulo que deve motivar a mulher a ir para o ginecologista ou para o seu clínico geral. Isso é importante porque a maior parte dos nódulos é benigna, mas às vezes você precisa fazer essa diferenciação com o exame clínico bem feito, com o exame de imagem, caso ele tenha sido, a gente chama de câncer de mama de intervalo, né? Às vezes a mulher, entre uma mamografia e outra, surge uma nodulação. Ela precisa fazer um novo exame. Não é porque já fez a mamografia que não vai fazer uma ultrassonografia para avaliar um nódulo propriamente dito. Pode se manifestar também com retração da pele, às vezes inverte o mamilo, às vezes ele pode ser diagnosticado já um pouquinho mais avançado com a nodulação na axila, que seriam os gânglios, e às vezes, isso em mais ou menos 5 a 10% dos casos, eles podem se manifestar com sintomas da doença já avançada, metastática. E aí depende um pouco do órgão que foi acometido. Se tem lesões ósseas, pode se manifestar com dor, com fraturas patológicas. Se for disseminação no fígado, às vezes o fígado deixa de funcionar, a pessoa fica amarela. E assim por diante. Aí depende muito do órgão que for acometido. Às vezes é uma síndrome consumptiva. Com essa metástase. A pessoa pode estar perdendo peso, tendo febre e sintomas mais sistêmicos, um cansaço que não se resolve. Isso tudo deve motivar a investigação para procurar um câncer, mas aí não necessariamente um câncer de mama. Qualquer câncer que possa ter ficado avançado e causado sintomas sistêmicos. Perfeito. Então fica aqui a nossa mensagem para as mulheres que nos assistem e para todos que nos assistem, porque nós dizemos que o câncer de mama, ele é um problema da mulher, mas ele é um problema também da família. Porque quando a mulher perde sua vida para o câncer de mama, ela deixa o seu lar, ela deixa sua família, seus filhos. Então é um problema de todos. E fica aqui o nosso pedido para prevenção, que as mulheres tratem dessa prevenção, elas se programem para essa prevenção. E fica aqui o nosso agradecimento do BTG Pactual, ao Dr. Gustavo, que, como ele mesmo comentou, é membro também do Conselho do Protea, meu colega de Conselho de Protea. Fica aqui o nosso super obrigada do BTG Pactual a você. Obrigado, Fabi, pelo convite. É um privilégio poder fazer parte desse conselho e falar aqui para vocês.